Imaginem o cenário onde dois povos diferentes disputavam a ocupação de um único território, conhecido como a Terra de Canaã. O local era estrategicamente importante devido à sua localização geográfica e à presença de recursos naturais. Ambos os povos, filisteus e israelitas, buscavam expandir seus territórios e garantir acesso a áreas férteis e fontes de água. Além disso, as diferenças culturais e étnicas também contribuíam para os conflitos recorrentes. Os filisteus eram um povo originário do Mar Egeu, enquanto os israelitas eram descendentes de Abraão e tinham uma identidade étnica e religiosa distinta. Naqueles dias, em certo momento, os filisteus se posicionaram no Vale de Elá, desafiando os exércitos de Israel com seu campeão, o temível Golias. Ele era verdadeiramente um gigante entre os homens, não apenas fisicamente, mas também em sua presença intimidante. Golias tinha em torno de 3 a 3,5 metros de altura, uma figura colossal que fazia tremer até os corações mais destemidos. Sua couraça, robusta e pesada, pesava cerca de 60 quilos, demonstrando a imponência de sua presença no campo de batalha. Cada passo de Golias ecoava como um trovão, enviando ondas de medo por entre as fileiras do exército israelita. Seus olhos faiscavam com desafio, e sua voz profunda amedrontava todos ao seu redor. A ponta de lança que carregava pesava aproximadamente 7 quilos, uma arma temível que parecia indestrutível em suas mãos. Durante os 40 dias, Golias, o campeão dos filisteus, desafiou os exércitos de Israel diariamente. Ele se apresentava no campo de batalha, desafiando os israelitas a enviarem alguém para enfrentá-lo em combate individual. A zombaria de Golias não era apenas dirigida aos soldados, mas também desafiava a fé e a confiança do povo de Israel em seu Deus. Golias ridicularizava o Deus de Israel e menosprezava os guerreiros do exército inimigo. O impacto da presença de Golias era avassalador. Quando ele se apresentava diante dos soldados israelitas, a desesperança se abatia sobre eles. Seu desafio constante por 40 dias criou um clima de temor, desânimo e apreensão no acampamento do povo escolhido. Até mesmo o rei Saul, homem de guerra experiente, sentia o peso do medo, refletindo-se em seu exército desanimado. No entanto, dentre o povo surge Davi, um homem cuja coragem provinha de uma fé inabalável no Deus vivo. Imaginemos, queridos irmãos, o momento crucial em que Davi, um jovem pastor, se deparou pela primeira vez com o gigante Golias. Era um encontro de proporções épicas, não apenas entre dois homens, mas entre a coragem e a ameaça iminente. Ao visitar o acampamento israelita para trazer suprimentos a seus irmãos, Davi deparou-se com uma cena que assombrava o coração dos soldados. Golias, imponente e ameaçador, desafiava diariamente os exércitos do Deus vivo. Porém, o coração de Davi não sucumbiu ao pavor que envolvia o acampamento. Sua atitude destemida diante do desafio era evidente. Enquanto outros se encolhiam diante da magnitude de Golias, Davi se levantou com uma coragem que vinha não de sua própria força, mas da confiança em Deus. Ao ouvir as provocações do gigante, em vez de recuar, Davi questionou: o que será feito pelo homem que matar esse filisteu e remover a desonra de sua provocação de Israel? Essa atitude destemida revela não apenas a juventude de Davi, mas a profundidade de sua confiança no Deus vivo. Ao contemplarmos a coragem de Davi diante de Golias, não podemos ignorar as experiências que forjaram essa confiança intrépida. Davi, desde a sua juventude, experimentou a fidelidade do Deus vivo em situações aparentemente impossíveis. Recordemos o tempo em que Davi pastoreava as ovelhas nos campos, enfrentou leões e ursos que ameaçavam o rebanho e, pela graça divina, saiu vitorioso.
Cada rugido do leão e cada investida do urso eram oportunidades para Deus demonstrar seu poder na vida de Davi. Essas experiências passadas tornaram-se alicerce para a confiança que Davi depositava no Senhor. Depois que Davi fez esse questionamento sobre a possível derrota de Golias, a notícia logo se espalhou com um ato de audácia por parte do jovem pastor. Meus irmãos, ao prosseguirmos na narrativa inspiradora de Davi e Golias, nos deparamos com as dolorosas reações daqueles que deveriam ser aliados na fé. Enquanto Davi se levantava com coragem, não faltou quem duvidasse e desconfiasse de sua capacidade. O primeiro a questionar o propósito de Davi foi seu próprio irmão, Eliabe. Diante da audácia de Davi em se oferecer para enfrentar Golias, Eliabe, movido pela ira e presunção, perguntou: "Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto?" Uma resposta cheia de desdém, uma tentativa de diminuir Davi por sua juventude e aparente falta de experiência. A reação negativa de Eliabe é um lembrete de como, muitas vezes, aqueles mais próximos podem ser os primeiros a duvidar de nós, quando decidimos seguir o caminho da coragem e da fé. No entanto, Davi não permitiu que a desaprovação de seu irmão o detivesse, pois sua confiança estava firmemente enraizada no Senhor dos Exércitos. Se esse tema desperta o seu interesse, convido você a apoiar o nosso canal, deixando um like e se inscrevendo para ajudar a compartilhar esse vídeo. E voltamos para o vídeo. Em seguida, algumas pessoas começaram a relatar as palavras de Davi a Saul, o rei de Israel. Saul, então, mandou chamar Davi. Quando Davi apareceu diante de Saul, ele reiterou sua disposição em enfrentar Golias. O rei Saul, que havia liderado o exército de Israel por mais tempo do que Davi estava vivo, também duvidou da capacidade do jovem pastor. Saul, olhando para Davi, disse: "Você não é capaz de ir contra este filisteu para lutar com ele, pois você é apenas um jovem, e ele tem sido um guerreiro desde a sua juventude." No entanto, mesmo diante da desconfiança de seu próprio rei, Davi permaneceu firme em sua convicção. Saul, por precaução, ofereceu sua própria armadura a Davi, mas o jovem recusou, optando por ir à batalha apenas com sua funda e pedras. A cena estava pronta para o confronto decisivo que mudaria o curso da história, com Davi, aparentemente desprovido de armaduras e experiência militar convencional, confiando inteiramente na força do Deus vivo. Davi não confiava na armadura terrena, mas vestia a armadura da fé. Enquanto Saul tentava equipá-lo com suas próprias vestes de guerra, Davi preferiu confiar naquilo que o havia protegido anteriormente: a mão soberana de Deus. Ele recusou os recursos humanos e confiou no Senhor dos Exércitos. Essas reações de desconfiança e rejeição destacam a realidade de que muitas vezes enfrentaremos oposição, mesmo daqueles que estão ao nosso redor. No entanto, assim como Davi, não devemos permitir que a desaprovação alheia nos impeça de seguir a vontade de Deus com coragem e fé. Que possamos aprender com a resiliência de Davi e confiar no Senhor, mesmo quando outros duvidam de nós. Assim, enfrentando a incredulidade e o menosprezo, Davi aceitou o desafio que poucos estavam dispostos a enfrentar. Ele estava determinado a não permitir que a desonra fosse lançada sobre o Deus vivo. A coragem de Davi, meus irmãos, é um testemunho inspirador de como a fé pode transformar um jovem pastor em um valente guerreiro do Senhor. Aprendemos com Davi que a coragem verdadeira não se mede pela ausência do medo, mas pela decisão de avançar apesar dele. O coração de Davi batia em sintonia com o coração de Deus, e isso fez toda a diferença. Que possamos aprender com essa lição de coragem e confiar no poder divino, não importa quão desafiadores sejam os nossos encontros com os gigantes em nossas vidas. Irmãos e irmãs, ao contemplarmos a jornada de Davi,
é crucial compreendermos a motivação que o impulsionou a enfrentar o gigante Golias. Davi não se levantou apenas por um desejo pessoal de glória ou reconhecimento. Sua motivação estava profundamente enraizada na preocupação pela honra do Deus vivo e na reputação de Israel. Quando Davi ouviu os desafios blasfemos de Golias, sua primeira reação não foi o medo, mas uma indignação santa. Ele questionou: quem é este filisteu incircunciso que provocou e desafiou os exércitos do Deus vivo? Davi não via o desafio como uma afronta pessoal, mas como um ultraje à soberania e poder do Deus de Israel. Davi possuía uma perspectiva espiritual aguçada, enxergando a situação além das aparências físicas e das ameaças terrenas. Enquanto os outros guerreiros estavam preocupados com os perigos imediatos da batalha e os despojos da vitória, Davi estava centrado na honra de Deus. Ele via o problema em termos espirituais, não em termos materiais ou carnais. Muitos dos guerreiros de Israel viam o confronto com Golias com base em cálculos humanos, avaliando a força física, a destreza militar e os recursos disponíveis. No entanto, Davi enxergava além do visível. Ele reconhecia que a verdadeira batalha era espiritual e a vitória dependia da intervenção divina. Davi reconhecia que o verdadeiro confronto era entre o Deus vivo e as forças malignas representadas pelo filisteu. Sua motivação ia além do desejo pessoal de glória. Era um desejo de glorificar o Senhor e restaurar a honra de Israel. Dessa forma, Davi se torna um exemplo para todos nós. Em nossas próprias jornadas, devemos nos perguntar: qual é a nossa motivação? Estamos buscando a glória pessoal ou estamos preocupados com a honra do Deus vivo? A perspectiva espiritual de Davi nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a agir em conformidade com os valores do reino de Deus. Que, assim como Davi, possamos ser motivados pela busca da glória de Deus e pela defesa da verdadeira reputação do nosso Senhor. Que nossa coragem seja sustentada por uma convicção profunda de que somos instrumentos nas mãos do Deus vivo, chamados a proclamar sua grandeza em meio aos desafios da vida. O desfecho da história, acredito que a maioria já saiba, mas talvez poucos tenham entendido o significado. Chega então o tão esperado dia do confronto. De um lado, Golias, o gigante filisteu, imponente e envolto em armaduras reluzentes, representava o poder militar convencional e a confiança no físico. Do outro lado, emergindo do anonimato, estava Davi, um jovem pastor aparentemente desarmado diante do colosso filisteu. No entanto, sua confiança ia além da lógica humana, pois ele não depositava sua fé em armaduras pesadas, mas no Deus vivo, que o havia capacitado a superar ursos e leões em defesa de suas ovelhas. O som do silêncio permeou o vale quando Davi, com sua funda em mãos e 5 pedras escolhidas do ribeiro, avançou em direção a Golias. O gigante, confiante em sua própria força, zombou de Davi e amaldiçoou-o em nome dos deuses filisteus. Mas Davi, inabalável, respondeu com coragem e convicção, proclamando a superioridade do Deus de Israel. Com uma habilidade precisa, ele fez girar sua funda e lançou uma única pedra, que encontrou seu alvo com precisão cirúrgica. Golias caiu, não pela força bruta de um guerreiro, mas pela intervenção divina. O Vale de Elá testemunhou não apenas uma vitória militar, mas um triunfo da fé sobre o medo, da confiança em Deus sobre a força humana. O episódio tornou-se um farol de inspiração, lembrando-nos de que, mesmo diante dos maiores desafios, a coragem baseada na fé pode derrubar gigantes aparentemente invencíveis. Queridos, nossas próprias vidas são marcadas por desafios, alguns tão assustadores quanto leões e ursos. No entanto, assim como Davi, podemos olhar para trás e recordar as intervenções divinas que nos trouxeram até aqui.
Cada desafio superado, cada provação vencida é um testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Cultivem a coragem, não confiando em suas próprias forças, mas na força daquele que venceu o mundo. Ao enfrentar os gigantes da vida, lembrem-se de que a vitória já foi garantida por meio da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixem nos comentários sua opinião. Lembrem também de deixar o like e se inscrever no canal. Parece pouco, mas nos ajuda muito. Abraços e fiquem com Deus.